Hoje nós começamos a última matéria do semestre, é a matéria Gestão de Pessoas. Essa é a matéria que nós começamos hoje. Nós faremos a prova dela no dia 30, encerrando assim o semestre das disciplinas que eu tenho para estar ministrando para vocês. E especificamente nessa matéria Gestão de Pessoas, no dia 17 de junho, nós teremos a participação de uma pessoa que trabalha na área de departamento pessoal e vai falar um pouquinho, já nós temos um convidado aí, explicando um pouquinho do ponto de vista dele, o que acontece entre nós e departamento pessoal. O nome da disciplina é fisicamente dentro da equipe de ao departamento pessoal, o que compete aos recursos humanos e o que compete à gestão de pessoas. A palavra gestão de pessoas, ela é uma palavra mais nova, é uma palavra mais recente. Antigamente, falava-se muito de departamento pessoal e de recursos humanos. Hoje também nós temos aí já a gestão de pessoas. Para entender um pouquinho essa diferença, a gente precisa entender como que foi a evolução dessa área dentro da organização, né? Então, eu coloquei aqui 3 datas que já dá um parâmetro para a gente de como que foi se alterando as atividades e as responsabilidades que ocorrem ali dentro do recursos humanos. Em 1950, nós temos aí a era da industrialização, onde grandes indústrias foram fundadas, né, e foram implantadas principalmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas também no Brasil. Nesse período, o que se fazia, né, em relação a funcionários? Existia a folha de pagamento, existia as questões de controle de férias, mas as pessoas em si, elas eram tratadas como uma mão de obra a mais. Não se via a pessoa, não se via o lado humano. Então, via-se os funcionários como pessoas inertes que estão sujeitos a regulamentos, e esses regulamentos naquela época eram regulamentos mais rígidos em relação ao horário, em cumprimento, em obrigações trabalhistas. Então, eram coisas mais rígidas, né? Então, nesse período, não se preocupava com a pessoa. Se o funcionário realmente não dava conta do serviço, ele era um número, ele era trocado. Se precisava fazer algum corte, funcionário sendo tratado novamente como um número a mais. A grande preocupação nessa época era a linha de produção, era o produto que estava sendo fabricado, era a quantidade que se fabricava. Então não se preocupava com pessoas, preocupava-se com equipamentos, em ter o equipamento bom para fabricar um determinado produto, mas as pessoas não faziam diferença. Em 1990, já temos aí o surgimento da palavra recursos humanos. Então, o departamento pessoal foi o primeiro termo utilizado. Em 1990, a gente tem o recursos humanos. Nessa época, foi percebido pelos empresários, tanto no Brasil como no mundo inteiro, que os recursos humanos, eles precisavam ser administrados, que precisava se treinar pessoas para que elas trouxessem um melhor resultado para a empresa. Então, começou aí um foco um pouco maior em cuidar dessas pessoas. Então, se tinha ali uma equipe de funcionários que não conhecia, por exemplo, Excel, vamos treinar esses funcionários em Excel. Porque assim que eles souberem lidar com essa ferramenta de Excel, eles podem ser mais produtivos, mais rápidos, mais ágeis e conseguir exercer a sua atividade ali de forma mais eficiente. Então, recursos humanos veio no momento que a atenção saiu um pouco da linha de produção e começou a se ter atenção no funcionário. Então, era capacitar o funcionário, treinar o funcionário, qualificar esse funcionário. É um momento que também começou-se a recrutar melhor esse funcionário. Então, na contratação, já começou a ser exigido uma série de atributos. Por exemplo, experiência, às vezes a gente vai ver uma vaga de emprego aí, está escrito lá. Exigências, né, para concorrer, faculdade, nível superior, 2 anos de experiência, conhecimento no Office, Word, Excel, conhecimento da ferramenta tal, tal e tal. Então, começou-se a administrar
a pessoa física, né, o funcionário, como um recurso da empresa também. Por exemplo, a empresa que até então pensava só no recurso físico é dinheiro, recurso físico é equipamentos. Então ela viu que ela tinha um recurso ali humano e esse recurso humano ajudava a fechar os números no final do mês. Então o resultado da empresa no determinado mês tinha influência dos funcionários. Então vamos administrar esse recurso humano. Então, eles precisam ser administrados. E aí surgiu o termo RH, que ficou ali em conjunto com o termo departamento pessoal. Então, empresas pequenas vão ter aí uma ou duas pessoas fazendo as duas coisas, e as empresas maiores costumam ter equipes separadas. Então, a equipe de departamento pessoal vai cuidar da burocracia, vai cuidar de folha de pagamento, vai cuidar de férias, de holerite. E o RH vai cuidar de treinamento, vai cuidar de recrutamento, vai cuidar de coisas relacionadas à parte humana. E atualmente, já de uns 15, 20 anos para cá, nós temos bem forte o termo gestão de pessoas. Então, hoje as grandes empresas, elas não olham o funcionário somente como um recurso que precisa ser administrado. Ele vê hoje o funcionário como um ser proativo. E realmente hoje as grandes empresas buscam fazer gestão de pessoas, cuidar desse profissional, né? Fazer planejamento de carreira, plano de carreira para esse funcionário, para que ele fique mais satisfeito. Então hoje nós temos também essa área de gestão de pessoas, que é uma área que você vai ver ela de forma mais separada em empresas maiores. Ela cuida, por exemplo, também de manter esse funcionário. Então, quando a empresa percebe que ela tem um funcionário muito bom e ela quer reter esse talento com ela, aí ela tem projetos de promoção, projeto para manter esse funcionário, para reter o funcionário. Isso está dentro de gestão de pessoas. Então, hoje é muito claro quais são as atividades relacionadas ao departamento pessoal, quais são as atividades relacionadas a recursos humanos e quais são as atividades relacionadas à gestão de pessoas. Não é toda empresa que você vai ver isso separado e de forma tão clara. E não é toda empresa que tem gestão de pessoas. Às vezes, quem está no RH faz uma ou outra coisa que é pertinente à gestão de pessoas. Tá? Mas hoje nós temos esses 3 itens que acabam aí nos ajudando a entender um pouquinho qual que é a atividade de cada um desses setores. Então vamos falar um pouquinho de departamento pessoal, né? O departamento pessoal, ele é um setor responsável pela parte burocrática da empresa. Toda a parte de relação funcionário-empresa, empresa-funcionário, é o DP que faz. Né? Toda a parte de negociação com o sindicato, de ter um link ali, uma proximidade com o sindicato, é o departamento pessoal que cuida. Então, o departamento pessoal está mais focado para essa parte burocrática, tá? Que atividades que são de responsabilidade do departamento pessoal? Contratar um funcionário. Quando eu falo contratar funcionário, aqui eu não estou falando de fazer entrevista, tá? Não estou falando disso. E nem de divulgar a vaga. Eu estou falando da parte de documentos. A hora que o funcionário foi escolhido, que precisa assinar a carteira dele. Então, essa parte de assinatura da carteira, essa parte de legalização de documentos, é o DP. Pagamento de salário, DP. Se a empresa tem transporte, o controle do vale transporte, o controle de férias, o controle de licença médica, 13º salário. Organização dos horários de trabalho, se a empresa trabalha em 3 turnos, se trabalha em revezamento, é o DP que cuida disso. Rescisão do contrato, o encerramento, né? É o DP que cuida disso. Então vejam que a parte burocrática compete ao departamento pessoal cuidar. Tá? Depois a gente vai ter no dia 17, como eu comentei, uma palestra com uma pessoa que trabalha na área de departamento pessoal que vai nos contar um pouquinho aí dessa rotina dela. Mas toda essa parte é o DP. Recursos humanos.
Ele é responsável pela valorização dos colaboradores, atuando no processo de recrutamento e seleção. Aqui tem um detalhe, que até nós vamos ver com mais exatidão na próxima aula. Recrutamento é uma coisa, seleção é outra. Tá? São duas palavras que às vezes a gente confunde, mas recrutar é uma atividade e selecionar é outra. Recrutar é quando eu divulgo a vaga, em resumo, né? É quando eu divulgo essa vaga. E selecionar é eu escolher esse candidato. A gente vai ver isso em mais detalhe depois. Então, essa parte de recrutamento, de seleção, divulgação da vaga, capacitação do funcionário, que é o treinamento dele, é função do RH. Tá? Outras funções como planejamento, benefícios e salários, clima organizacional, pesquisa de clima, que visa o desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento do ambiente de trabalho para o colaborador, é recursos humanos também. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas é gestão de gente, é cuidar de pessoas, né? É fazer que aquela pessoa tenha satisfação em trabalhar naquela empresa, goste daquela empresa. Então, eu tenho dentro aí de gestão de pessoas algumas atividades. Por exemplo, eu preciso atrair bons profissionais, eu preciso selecionar bons profissionais, eu preciso integrar esses bons profissionais, eu preciso desenvolver esses profissionais, eu preciso avaliar, avaliação 360, eu preciso manter esse funcionário para que ele não vá embora, promoção, né? São algumas das atividades que nós temos aí dentro de gestão de pessoas e nós vamos falar deles mais individualmente aí nas próximas aulas. O importante aqui é eu entender que departamento pessoal é toda aquela parte burocrática, de documentos, de legislação, de sindicato. Recursos humanos já é, sim, cuidar e administrar o recurso humano, na forma de desenvolver esse recurso, na forma de recrutar, de selecionar, de fazer pesquisa de clima. E gestão de pessoas vai um pouco além do recursos humanos, que são outras funções que tem ali dentro no departamento, voltado realmente para cuidar de pessoas, para cuidar de promoção de pessoas, para cuidar de reter esse profissional, de qualificar esse profissional. Por quê? Porque hoje a empresa, ela percebeu que parte dos seus resultados, uma grande parte dos seus resultados, seja em vendas, seja em produtividade ou eficiência, é bom, é um resultado positivo, porque a equipe é muito boa. Então, não vale a pena só investir nos equipamentos, se não investir nessa equipe. Então, investir nessa equipe é, além de administrar esse recurso, é cuidar desse funcionário, tá? Principalmente, de repente, para você não perder ele. Mas vamos falar um pouquinho de recursos, né? Como que eu interpreto recursos dentro de uma organização? O que eu tenho de recursos? Eu tenho equipamentos dentro da fábrica, eu tenho matéria-prima, eu tenho embalagem, eu tenho produto acabado, eu tenho mesa, computador, armário, eu tenho os recursos físicos que a gente enxerga e pode tocar nesses recursos físicos. Então, aqui tem até uma ilustraçãozinha, né, de um computador, de dinheiro, de um equipamento. Então, esses recursos físicos são também conhecidos como materiais, bens ativos, tangíveis, que se depreciam. Ou seja, com o tempo eles vão perdendo valor. É tangível porque eu posso pegar, eu posso tocar. Mas com o tempo, isso tudo vai se deteriorando e vai perdendo o seu valor vai ficando menor. E eu tenho também os recursos humanos, que são as pessoas, e esse recurso ele é considerado intangível. Por quê? O que essa empresa traz de benefício, o que essa pessoa traz de benefício para a empresa e que vai ajudar no resultado, está aqui, está na cabeça dela. É o conhecimento que ela adquiriu anos e anos, né? Estudando, fazendo cursos ou trabalhando em outras empresas do mesmo ramo. Então, o que nós sabemos fazer está aqui dentro. Isso é nosso, é de cada indivíduo. E isso é um bem intangível. Hoje a empresa reconhece que o conhecimento dos funcionários
também é um bem da empresa, também tem um valor. Só que ele é um bem intangível. E a empresa precisa achar formas e ferramentas de reter esse bem intangível. Porque o funcionário uma hora vai embora, ele troca de empresa, ele pode ficar doente, pode tirar férias, pode vir a falecer. E como é que eu retenho esse bem intangível dentro de uma empresa? Como é que eu posso reter? Eu posso reter transformando todo esse conhecimento em procedimento, em instrução de trabalho, em fluxograma. Então, essa é uma outra atividade dentro aí de gestão de pessoas, que é usar técnicas e ferramentas para reter os bens intangíveis, que é os bens humanos que faz parte do indivíduo, do funcionário. Tá? Então, gestão de pessoas, ele foca nisso também. Então, a gente precisa entender que a gente tem bens tangíveis, que é o que existe fisicamente, e os bens intangíveis, que hoje é tão importante quanto os bens tangíveis, tá? Para se ter uma ideia, tem essa ilustração aqui de um iceberg, que normalmente nós vemos só a ponta dele, né, no mar, né, os navios, vem. Isso daqui seria o capital financeiro, porque além do bem tangível, intangível, a gente tem o capital financeiro da empresa, né? E o capital intelectual, ele é muito maior do que a gente consegue ver. Só que ele está dentro das pessoas, é a experiência, é o conhecimento, é aquele funcionário excelente, aquele funcionário que consegue resolver o problema, que consegue conduzir uma negociação e que sabe resolver os problemas do dia a dia da empresa. Então, essa é a metáfora do iceberg, porque precisamos sim nos preocupar com esse capital intelectual. O funcionário não é tão somente um número que pode ser trocado a qualquer hora. Ele tem consigo um capital intelectual que às vezes, muitas vezes, vale a pena a empresa investir para reter o funcionário ou para reter esse conhecimento desse funcionário. Então, o que acontecia no passado e que hoje não acontece mais, só para vocês terem uma ideia? Antigamente, o empregado ele era valorizado pelos seus anos de casa. Quanto mais tempo tinha o funcionário, melhor ele era considerado. Isso não existe mais. Hoje, um currículo bom é aquele currículo onde a pessoa fica 3, 4 anos em um lugar e já tem uma outra experiência ali de mais 3 ou 4 anos. Aquele funcionário que ficou a vida inteira no mesmo lugar já não é tão visto assim mais como um bom profissional. A relação confiança é superior ao resultado. Então, no passado, não se buscava o resultado da empresa. Hoje, existem indicadores individuais para avaliar o resultado do funcionário de forma individual e por equipe também. A formação técnica era importante. A comportamental não era. Hoje se inverteu. Hoje, a informação técnica continua importante, mas o que retém você no emprego não é o seu comportamento. Se você é proativo, se você tem iniciativa, se você sabe trabalhar em equipe, características necessárias hoje, características comportamentais, se você tem essas características, isso é um ponto positivo. Se você não tem, isso pode ser crucial para o seu emprego, para você se manter no emprego. Antigamente, a liderança que prevalecia era o autoritário. Eu que mando, você obedece. Hoje, esse perfil de liderança já mudou também. Quem deve se preocupar com o resultado era o chefe. O empregado tinha a obrigação somente de obedecer. Isso já mudou também. A maior preocupação com a quantidade do que com a qualidade. Outro item que já mudou. Hoje preocupa-se muito com a qualidade, antigamente não. O que nós temos no cenário atual? O aumento da competitividade devido à globalização. Então, tem muitos concorrentes fazendo a mesma coisa que você faz e, às vezes, de uma forma melhor. Então, você se manter hoje nesse mercado competitivo é difícil, mas ele é o cenário atual. Surgimento de indicadores que mensuram claramente os resultados de pessoas. Dá para se avaliar hoje as pessoas de forma individual, através de indicadores de recursos humanos. Hoje a gente tem acesso a muita informação ao mesmo tempo. Muita tecnologia, muita informação, também faz parte do nosso cenário atual. Hoje nós temos equipes menores e multifuncionais.
As equipes estão cada vez menores e está todo mundo fazendo de tudo um pouco. Hoje em dia, você falar assim, eu não me formei para isso, eu não sou pago para isso, é um ponto negativo. Hoje você tem que ser um funcionário multifuncional. Tem que conhecer de tudo e, se for necessário, fazer de tudo um pouco. Existe hoje uma necessidade de atualização constante. Não dá para ficar parado. As informações estão aí, as coisas estão mudando muito rápido, então você precisa se manter atualizado. Existe um aumento de pressão quanto ao atingimento de resultado. Hoje as empresas trabalham com resultado, monitorando o resultado, e muitas pessoas mantêm o seu emprego quando elas atingem o resultado, né? Hoje o grande objetivo aí é resultado. Existem grandes fusões empresariais constantes, as empresas estão se unindo, estão se formando grandes grupos. Existe a valorização do capital humano, como nós conversamos um pouquinho antes. Então, valoriza-se muito hoje o capital humano, o conhecimento que ele tem, a habilidade que ele tem, o que ele pode contribuir para a empresa com tudo isso. E hoje nós estamos na era do conhecimento, de incerteza e de mudança. É muito conhecimento, é uma incerteza do futuro e é muita mudança acontecendo todo o tempo, né? Essa é a realidade para quem está no mercado industrial, no mercado comercial, quem está economicamente aí trabalhando aí dentro do Brasil, né? Então esse cenário atual faz com que essas mudanças tenham ocorrido e que a gente tenha que se preocupar com o capital humano. Então é importante eu passar esses itens com vocês no início, que a gente vai começar a ver questões só de gestão de pessoas, só de recursos humanos e só de departamento pessoal. Para a gente saber separar realmente o que é um, o que é o outro, qual é a responsabilidade, para poder entender como que funciona essa área. Essa área muitas vezes é chamada de recursos humanos, está tudo lá dentro. Mas lá dentro tem uma pessoa que faz DP e tem uma pessoa que faz RH. E ainda pode ter uma pessoa que faz gestão de pessoas. Não importa o nome que se dá para a área dentro do organograma. Essa área chama gestão de pessoas. Não importa. Essas três divisões vão estar lá dentro, tá? E se for uma empresa grande, com equipes diferentes, se for uma empresa pequena, uma ou duas pessoas conduzindo. DP pode ser terceirizado. Às vezes você terceiriza o departamento pessoal direto para uma agência de emprego e ela faz toda essa parte que o DP faria, tá? E acho que é isso. Tem um artigo para vocês estarem lendo sobre capital humano, para a gente se aprofundar um pouquinho mais em capital humano. E tem um exercício de entendimento no Google, tá bom? E aí nós nos falamos na aula à noite para tirar algumas dúvidas.